Olá pessoal, vocês já ouviram falar em dependência química, né? E dependência afetiva, já ouviram falar? Vejam só que interessante. Na dependência química, o que a gente tem? Um tóxico, que o indivíduo consome ali, um tóxico com o qual ele entra em contato por várias vezes ao longo de sua vida, e aí com o tempo ele encontra dificuldades em se afastar desse tóxico e cada vez mais esse tóxico atrapalha a vida daquele indivíduo. Na dependência afetiva, pessoal, o tóxico é uma pessoa. Isso mesmo, o tóxico é uma pessoa. E o que a gente vê é muito parecido com a dinâmica da dependência química. Eu tenho alguns pacientes e já tive vários pacientes com quadros bem interessantes quando a gente pensa na dinâmica da dependência afetiva. O indivíduo tem um sujeito com o qual ele se relaciona há um tempo. É um relacionamento que tem gerado muitos conflitos e, consequentemente, muito estresse. Aquele indivíduo, ele racionalmente sabe que aquele relacionamento não é mais viável, mas continua em contato com aquela pessoa, com aquele tóxico. Ele até em alguns momentos, tem uma determinação para parar, mas não consegue parar. Às vezes ele até se afasta por um período daquela pessoa, daquele tóxico, mas começa a sofrer bastante durante esses dias de separação, que é parecido, portanto, com a síndrome de abstinência que a gente vê com as substâncias químicas. E aí, durante a abstinência, aquele indivíduo se vê enfraquecido e acaba de novo voltando a ter contato com aquele tóxico, como se fosse uma recaída. E assim vai sendo, aquele indivíduo, vez ou outra, diante de algum problema maior, se autodetermina, isso não dá, eu vou me afastar disso, se afasta, entra em abstinência e volta. Eu acho que essa é uma história familiar para a maioria de nós, né? Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar, mesmo que indiretamente, em alguma situação parecida com essa. E o tratamento dessa condição também é parecido com o tratamento que a gente usa na dependência química. A gente tem uma abordagem motivacional, uma técnica de entrevista, né, que a gente chama de entrevista motivacional, que serve para gerar o insight naquele indivíduo, que aquela relação é tóxica e que ele precisa tomar uma decisão. E ao longo do tratamento, a gente ajuda aquele indivíduo a lidar com as dificuldades da abstinência. Muitas vezes o sofrimento é realmente muito intenso e aí a gente traça estratégias para amenizar mais aquele sofrimento. Mas uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes que passam por problemas semelhantes o sofrimento é realmente muito intenso quando você se vê longe daquele tóxico, principalmente nos primeiros dias, semanas. Mas o sofrimento de você prolongar aquele relacionamento, quando você vai ver, é muito mais intenso, é muito mais difícil, é muito mais pesado para você. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Eu estou aqui à disposição para a gente debater esse tema bem interessante. Um grande abraço.